Bom dia. Vamos dar início à cerimónia de inauguração da exposição sobre os 40 anos da adesão de Portugal às Comunidades Europeias e ao lançamento da emissão filatélica comemorativa do aniversário da adesão. Vai usar da palavra o Comissário para as comemorações dos 40 anos de Portugal nas Comunidades Europeias, Carlos Coelho. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, minha querida amiga Inês Domingos, muito obrigado pelo apoio e pelo acolhimento. Sra. Presidente do Instituto Diplomático, Embaixadora Ana Paula Zacarias, Sr. Presidente Executivo do CTT, Professor Dr. João Bento, Excelentíssima Sra. Conselheira de Estado e Presidente do Conselho Superior da Nossa Europa, Helena Beleza, Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Sr. Deputado Edith Estrela, e também os Srs. Deputados Ricardo Carvalho, Regina Bastos, Eva Brás Pinho, Ricardo Carlos, Patrícia Nascimento, Pedro Correia, Jorge Teixeira, Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, Tiago Moreira de Sá e André Franqueia Rodrigues, Sr. Embaixador Francisco Cabarteles, Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhoras Embaixadores, Senhoras e Senhores Embaixadores, Sra. Doutora Cláudia Ribeiro, Sra. Embaixadora Cristina Muniz, Diretora-Geral dos Assuntos Europeus, Srs. Diretores-Gerais e Subdiretores-Gerais, Excelentíssimos Srs. Doutores Alfredo Sousa de Jesus e Sofia Moreira de Sousa, chefes dos gabinetes de representação do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia em Lisboa, Srs. Diretores da Agência da União Europeia sobre as Drogas e da Agência Europeia de Segurança Marítima, Sr. Dr. João Fonseca Santos, do Banco Europeu de Investimento, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Arquiteto Francisco Brito, Sr. Diretor da Planap, Professor Dr. Pedro Saraiva, Sr. Presidente do Conselho Português do Movimento Europeu, Professor Filipe Santos Costa, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos no Mosteiro dos Jerónimos, a 12 de junho do ano passado, os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias. Celebramos este ano os 40 anos dessa adesão. Sublinhamos o contributo inestimável que a Europa comunitária emprestou à consolidação da jovem democracia portuguesa. E não esquecemos a relevância que teve no alavancar do desenvolvimento que impulsionou o progresso e o crescimento de que o nosso país beneficiou nos últimos 40 anos. Porventura, num país que se habituou à segurança da paz e que não viveu as angústias da Segunda Guerra Mundial, não valorizamos tanto essa dimensão fundadora do projeto europeu. Os tempos que vivemos, os desafios que enfrentamos, as alianças que se transformam e a necessidade da Europa olhar para a sua defesa de forma mais determinada fazem que hoje olhemos com outro cuidado para essa frente da construção europeia. A Declaração de Lisboa que Suas Excelências, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro subscreveram em junho do ano passado, reiterou, e cito, o firme compromisso de Portugal com a defesa, valorização e fortalecimento do projeto europeu rumo a uma União Europeia mais segura, justa, inovadora e próspera, que fomente o progresso social, o crescimento económico, a convergência e a coesão, em benefício de todos os cidadãos. Fim de citação. Mas importa reconhecer que o que hoje podemos dizer e afirmar sobre a Europa é o resultado de 4 décadas em que muitos se esforçaram por defender o interesse nacional, contribuir para o sucesso da União Europeia e projetar o que temos de melhor em Portugal. Na administração portuguesa, nas instituições europeias e na sociedade civil, eleitos e funcionários qualificados e dedicados deram o seu melhor. Nesta casa, não posso deixar de referir o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e em especial a Direção-Geral de Assuntos Europeus, e todos os que de forma competente acompanharam os diferentes dossiês em negociações nas instâncias europeias ao longo destes 40 anos. E não esqueço a participação dos que nas negociações de adesão de Portugal à então CEE faziam parte do antigo Secretariado para a Integração Europeia na Rua Almeida Brandão. Invoco os que no Governo de Portugal, na nossa diplomacia e nas instituições europeias deram o seu melhor para que Portugal se distinguisse. Assinalo a presença do antigo Ministro Embaixador António Monteiro, dos antigos Secretários de Estado Vítor Martins, Teresa Moura, Carlos Costa Neves, Mário David, Teresa Ribeiro, Marida Marques, dos nossos embaixadores Vasco Valente e Álvaro Mendonça Moura, e dos juízes no Tribunal de Justiça da União Europeia, Cruz Vilaça e Cunha Rodrigues. Agradeço também o papel essencial dos que, no exercício da docência ou da informação pedagógica,
despertam nos jovens o gosto pela Europa e o seu quadro jurídico. E permitam-me uma referência especial ao professor Fausto Quadros, à professora Constança Urbano de Sousa e à doutora Rebeca Abcacis. Quero ainda agradecer a colaboração do CTT e a qualidade dos selos que prepararam e vamos lançar a propósito desta efeméride. Agradeço a preciosa colaboração do embaixador Francisco Vaz Patti e da sua equipa e agradeço a colaboração empenhada do Instituto Diplomático, da sua diretora, embaixadora Ana Paula Zacarias, e da doutora Maria Lages na preparação da exposição. Ela é hoje lançada na sua versão portuguesa, mas estará nos próximos dias disponível também em inglês, francês e espanhol. E porque as novas tecnologias permitem essa facilidade, não somos escravos dos constrangimentos do envio cuidadoso de exposições itinerantes. Ela estará disponível em formato digital, em 40 anos Portugal na UE Gov.pt, e estará disponível com qualidade que torne possível a impressão local. Isso permitirá não apenas que possa ser escolhida a língua mais apropriada, mas também que seja personalizada com a identificação da entidade que promove a sua divulgação. Cumpre-se assim também um dos desideratos desta comemoração, associando todos quantos queiram contribuir para que a visibilidade da afirmação de Portugal seja efetiva. E contribui-se para que este esforço não se limite a Lisboa ou às grandes cidades, mas que tenha expressão em todo o país e nas nossas missões e comunidades espalhadas pelo mundo. Com efeito, vermos a nossa participação na Europa como um desígnio nacional e sabemos bem que também nesse espaço, todos juntos, somos mais fortes. Muito obrigado. Vai usar da palavra a diretora do Instituto Diplomático, a embaixadora Ana Paula Zacarias. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhoras e Senhores Embaixadores que hoje estão conosco, demais autoridades presentes. Em primeiro lugar, bom dia a todos. E dizer-vos que é com particular agrado que o Instituto Diplomático presta a sua colaboração e se associa ao Comissariado para a celebração dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, presidido pelo Dr. Carlos Coelho. Uma das nossas atividades conjuntas é a exposição que hoje se apresenta sob o título 40 anos de progresso partilhado, que pretende refletir sobre o caminho percorrido e sobre o lugar que o país ocupa hoje no espaço europeu. Esta exposição, como já foi dito, estará disponível online e pode ser utilizada sem custos por qualquer entidade nacional, das nossas embaixadas, consulados, comunidades, as câmaras municipais, universidades, escolas e terá em breve diversas versões em distintas línguas. A exposição física, que hoje se inaugura, será também ela itinerante. Para além de uma breve cronologia destes 40 anos de participação de Portugal na União Europeia, onde se destacam as 4 presidências do Conselho, a exposição mostra diferentes áreas onde a integração europeia constituiu um dos principais motores da modernização do país. A participação no mercado único, nos programas de investigação e partilha de conhecimento, o acesso a fundos estruturais e de coesão, e a integração em políticas comuns contribuíram de forma decisiva para transformar a nossa economia, reforçar as infraestruturas, qualificar recursos humanos e consolidar as instituições democráticas. Em simultâneo, pretende-se mostrar como Portugal se tornou um participante ativo na construção europeia, contribuindo para políticas comuns em áreas tão diversas quanto a criação do euro, a construção de uma Europa sem fronteiras, a promoção de uma economia sustentável ou a estruturação de uma voz europeia global. Trata-se, assim, de celebrar um caminho de 40 anos percorrido em comum com os nossos parceiros europeus e com as instituições onde trabalham hoje numerosos portugueses e que foram presididas em momentos tão relevantes por portugueses como José Manuel Durão Barroso ou agora António Costa. Certo é que a decisão tomada em 1986 de integrar as então comunidades europeias representou uma escolha estratégica fundamental
que ganha um significado ainda mais particular nas atuais circunstâncias internacionais marcadas por conflitos, tensões geopolíticas, fragmentação e desafios globais tão complexos. Num contexto em que se observam tendências de desagregação, questionamento das regras multilaterais e crescente incerteza estratégica, o projeto europeu merece e permanece um exemplo singular de cooperação entre Estados soberanos baseados em valores partilhados no Estado de Direito e na solidariedade entre os seus membros. Assinalar os 40 anos de Portugal na União Europeia é, portanto, não só recordar o momento inicial da adesão ou o percurso de progresso e transformação, mas é também o momento de reafirmar a importância de continuar a investir no projeto europeu como um espaço de estabilidade, de prosperidade e de afirmação dos valores que permanecem essenciais para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Essa é a mensagem da Declaração de Lisboa, já aqui referida, assinada em junho de 2025 pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro. E é essa a mensagem que fecha a nossa exposição. Finalmente, permitam-me uma palavra de agradecimento a todos os que tornaram este projeto possível. Ao Sr. Comissário Carlos Coelho e à sua equipa, ao Dr. João Brandão e à equipa de designers gráficos da empresa B2 e também, obviamente, à minha equipa do Arquivo e da Biblioteca do IDI, nomeadamente à doutora Margarida Lages, já aposentada, mas que nos continua a inspirar com o seu sentido de serviço público. Muito obrigada a todos e espero que desfrutem da exposição. Muito obrigada. Vai usar da palavra o Presidente Executivo dos CTT, João Bento. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sra. Conselheira de Estado e Presidente do Conselho Superior da Nossa Europa, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sr. Comissário para a comemoração dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, Sr. Diretor do Instituto Diplomático, Senhores e Senhoras Deputados, Senhores Membros do Conselho Diplomático, Sr. Presidente da ANACOM, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com o maior gosto que os CTT se associam a esta celebração dos 40 anos de Portugal na União Europeia, um marco maior da nossa história contemporânea e um momento que honra um percurso coletivo feito de visão, ambição e responsabilidade. A ligação do CTT ao ideal europeu é anterior à própria adesão do nosso país, pois associámos ao projeto concebido por Schuman e Jean Monnet logo em 1960, ano do meu nascimento, participando ativamente nas emissões anuais da série Europa. Através da filatelia portuguesa, celebramos e continuamos a celebrar os valores da paz, da unidade, da diversidade cultural e da cooperação democrática que inspiraram a Declaração de Schuman e que permanecem no ideal e no centro do projeto europeu. Ao longo destas décadas, centenas de emissões postais registaram em pequeno formato grandes momentos. A criação da moeda única, o aprofundamento do mercado único, as eleições europeias, as presidências portuguesas do Conselho e da Comissão, ou a afirmação da paz e da liberdade na Europa. Cada selo é um fragmento de história e cada fragmento dessa história conta uma história maior, a da participação ativa de Portugal na construção europeia. Desde 1986, quando Portugal e Espanha aderiram à então Comunidade Económica Europeia, já colocámos em circulação mais de 30 emissões dedicadas ao tema europeu. Estas emissões e esta recorrência são testemunho de como o CTT tem procurado acompanhar e dignificar o caminho do país na Europa, dando expressão visual e simbólica aos marcos que definem um percurso comum. É por isso com particular honra e sincera satisfação que, repito, nos associamos hoje à iniciativa do Governo ao assinalar 4 décadas de pertença à União Europeia. Um compromisso que transformou profundamente o país, ampliou oportunidades e reforçou a nossa presença e responsabilidade no espaço europeu. A filatelia, pela sua natureza, guarda algo de único, a capacidade de preservar a memória coletiva e de a tornar acessível a todos. Ao emitirmos este selo comemorativo dos 40 anos de Portugal na União, reafirmamos não apenas o caminho que fizemos juntos, mas também a determinação de continuar a construir, lado a lado,
com os nossos parceiros europeus um futuro de progresso, cooperação e confiança mútuas. E é precisamente porque a filatelia nos lembra de forma tão simples e duradoura quem fomos e o que construímos, que importa também afirmar o que queremos continuar a ser. Permitam-me, por isso, concluir, reiterando o sentido de compromisso do CTT de continuar a servir o país com rigor, responsabilidade e sentido de missão, mantendo o equilíbrio que define entre serviço público e competitividade empresarial. É essa forma que temos de contribuir todos os dias para o progresso da economia portuguesa e, por isso, de Portugal, enquanto reforçamos os laços que nos unem ao projeto europeu e à comunidade que servimos. Que estes selos perdurem como memória viva do caminho percorrido e expressão de confiança no futuro que continuaremos a construir em conjunto. Muito obrigado. Vai usar da palavra Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Senhor Comissário das comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal às comunidades europeias, Senhor Secretário-Geral do Ministério na sua pessoa queria cumprimentar todos os nossos diplomatas, incluindo aqueles que têm funções de direção, especialmente porque eles são grandes artífices destes 40 anos, e nomeadamente a Direção-Geral de Assuntos Europeus, e portanto queria naturalmente relevar isso. E queria ao mesmo tempo cumprimentar a Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, porque o Parlamento português tem sido verdadeiramente um braço fundamental da nossa integração europeia. E, para além do mais, neste caso concreto, a doutora Edith Estrela é uma europeísta convicta, também foi parlamentar europeia e, portanto, está com certeza também neste dia de parabéns, mas nela queria cumprimentar todos os parlamentares que, ao longo destes 40 anos, muito contribuíram para o sucesso da nossa integração europeia. Naturalmente, queria cumprimentar aqui também os nossos, diria eu, anfitriões desta iniciativa, que são, por um lado, os CTT, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, e o Instituto Diplomático, na pessoa da sua diretora. Enfim, uma palavra depois para todos os outros, na pessoa da doutora Leonor Beleza, Conselheira de Estado e Presidente da Fundação Champalimau, que também contribuiu muito para a integração europeia, porque estava no governo naqueles anos iniciais e, portanto, foi uma protagonista ativa e, antes disso, também, quer das negociações, porque também fazia parte do governo do Bloco Central e, portanto, representa também esse espírito cívico de todos quantos contribuíram. Estão aqui vários antigos governantes que tiveram funções decisivas na integração europeia e, portanto, queria cumprimentar todos. Dito isto, devo ter-me esquecido de alguém, mas ficam todos cumprimentados. Enfim, eu normalmente sou até muito mais parco no protocolo. Hoje, como é um momento celebrativo, não queria deixar de fazer estas evocações. Dito isto, eu olhando para este momento, que é um momento que tem esta dimensão que só os selos podem dar, embora eles hoje a muitos pareçam um anacronismo, mas que é a dimensão simbólica. E por isso a minha intervenção seria essencialmente não uma intervenção política, no sentido mais estrito do termo, embora política no sentido mais geral, ou mais extenso, ser uma intervenção mais orientada para algum simbolismo até na cultura portuguesa. O primeiro ponto é, de facto, o de enaltecer todos aqueles que contribuíram para a construção europeia, sem dúvida, mas pôr aqui um nome à frente de todos os outros, que foi aquele que verdadeiramente
moldou aquilo que é a compreensão de Portugal junto dos nossos parceiros europeus, que é o professor Cavaco Silva. Embora possa haver muitas narrativas, ninguém fez mais pela imagem de Portugal dentro das comunidades europeias do que o professor Cavaco Silva, que foi 10 anos primeiro-ministro. Os primeiros 10 anos da nossa integração europeia. E embora haja para aí muitas narrativas a dizer que os campeões da Europa são estes ou são aqueles, há uma coisa que é clara como água. Eu sei que nós às vezes queremos rever a história, mas a forma como ele exerceu o seu cargo, a forma como foi amplamente entusiasta da integração europeia e ao mesmo tempo extremamente disciplinado, dando uma imagem de rigor, de capacidade de ação, de capacidade de cumprimento, foi fundamental para que Portugal fosse assumido logo de início como um Estado plenamente capaz de acompanhar o ritmo da integração europeia. É verdade que ele, no início, tinha ainda algumas dúvidas, isso se olharmos bem para os jornais da época, algumas dúvidas sobre qual devia ser o nosso posicionamento europeu, mas assim que com Jacques Delors compreende aquilo que estava a ser pensado em termos de profunda reforma e modernização daquilo que depois viria a ser a União Europeia, ele torna-se o primeiro entusiasta, não é? É dele a expressão do pelotão da frente. Isto é, de Portugal, não, apesar de ter sido o último a entrar, juntamente com a Espanha, deveria estar no pelotão da frente. E, portanto, eu acho que esta homenagem lhe deve ser prestada nestes 40 anos e essa história deve ser contada, infelizmente é pouco contada, e comigo contarão sempre para contar, porque a justiça tem de ser feita e nós estamos já a uma distância muito grande para as pessoas, por disputas ou pequenas invejas partidárias, andarem a querer ofuscar aquele que foi o trabalho prático, verdadeiro, de um governante que acreditou no projeto europeu e que foi capaz de pôr Portugal justamente como um parceiro reconhecido como um igual no plano da União Europeia. E, portanto, este é, de facto, o primeiro traço simbólico que eu queria deixar. O segundo tem a ver, estive aqui com a embaixadora do Reino Unido, que hoje é o dia, enfim, temos a embaixadora por um dia, tinha aqui muitas portuguesas que estão hoje a fazer de embaixadoras e que são, obviamente, pessoas que já nasceram totalmente dentro da União Europeia. A União Europeia já era velha para nós quando elas nasceram, portanto, para elas a União Europeia é um dado adquirido. Queria, portanto, aqui também saudar o Reino Unido e dizer ao Reino Unido que Portugal sentiu enormemente a sua saída da União Europeia e que vê com bastante agrado os passos do último ano e meio, que têm dado outra vez uma cooperação muito intensa, leal e frutífera entre o Reino Unido e a União Europeia. E eu estou a dizer isto porque no mesmo ano em que se celebram 40 anos da integração portuguesa, celebram-se 640 anos do Tratado de Windsor. Portanto, há apenas uma diferença de 600 anos entre a nossa relação com o Reino Unido, na altura só a Inglaterra, a verdade seja dita, e a União Europeia. E, curiosamente, este é um ponto que poucos, mas poucos, fazem notar, o tratado foi assinado a 9 de maio de 1386. Portanto, o dia 9 de maio é um dia de alianças para Portugal, que são alianças benignas. É uma coincidência histórica. Eu, aliás, estou aqui com um grande dilema, porque terei de acompanhar o Primeiro-Ministro à celebração dos 640 anos e é o dia da Europa no ano em que nós celebramos os 40 anos. Mas talvez para, enfim, lançar outra vez pontes ainda mais estreitas, vá a Londres nesse dia para a celebração dos 640 anos do Tratado de Windsor, justamente para dizer isso. Para nós é muito importante a dimensão atlântica da Europa e, enquanto o Reino Unido foi membro da União Europeia, e eu pude testemunhar isso, enfim, noutra qualidade, sem dúvida que tinha essa visão atlântica e de projeção atlântica da Europa que Portugal comunga inteiramente e, portanto, era, sob esse ponto de vista, um membro que tinha essa mesma, partilhava dessa mesma visão estratégica ou geoestratégica para a Europa. E depois, dito isto, eu faria uma reflexão, essa assim já, estas até aqui são simbólicas, mas ainda têm um plano político, mas uma reflexão sobre
um dado constitucional e um dado cultural. O primeiro é que eu, no meu ensino como docente de Direito Constitucional e estudioso, sempre defendi que a adesão à União Europeia foi uma verdadeira revisão constitucional e que o Tratado de Roma, nomeadamente nas 4 liberdades, tem disposições que são disposições materialmente constitucionais e, portanto, que derrogam as disposições da Constituição que estejam escritas, que estivessem em contrariedade com elas. Isto foi depois, de alguma maneira, retificado em 1989, passado 3 anos, não é? Mas, na verdade, do meu ponto de vista, enfim, para quem tem uma concepção material de Constituição e não instrumental, no sentido apenas de um instrumento escrito, a adesão às comunidades europeias foi, de facto, uma mudança radical, ou uma mudança, não é radical, uma mudança estrutural do nosso sistema constitucional, porque, na verdade, nos pôs definitivamente do lado das chamadas economias de mercado, coisa que ainda estava ambígua na versão vigente da Constituição em 1986. E, portanto, este é um dado interessante para aqui também assinalar, porque se tratou, se quisermos, daquilo que nós chamaríamos uma mutação constitucional quase, no sentido que houve uma alteração constitucional sem uma revisão da Constituição. E o terceiro ponto, o último ponto, que é mais cultural e que tem a ver com a identidade portuguesa e com o imaginário português, é de facto perceber como este movimento dos últimos 40 anos é totalmente diferente daquela que tinha sido o percurso de Portugal até então. O padre António Vieira, enfim, o Camões, logo no canto primeiro, estrofe 25, não é? Enfim, até mesmo o Fernão Lopes, talvez já antes, nas suas crónicas, especialmente Dom João I, tenham uma visão, a visão do Quinto Império, não é? Aquela visão, no fundo, como dizia o Camões, na estrofe 24, diz que, falando dos impérios, não é? Fala no Império Assírio, Persa, Romano e grego e romano. E o Império Português seria o quinto, portanto, seria o quinto. Esta ideia, portanto, de Portugal ter um desígnio imperial. Depois o padre António Vieira transforma isto numa coisa um pouco menos, eu diria, física, nomeadamente numa obra cuja autoria também não é totalmente 100%, que é a História do Futuro, em que fala precisamente sobre o Quinto Império. Não é? E o que ele diz, é basicamente o seguinte: o povo português é o povo eleito por Deus para a segunda vinda de Cristo. Portanto, os judeus foram eleitos para a primeira vinda, foram o povo que preparou a primeira vinda, e os portugueses são aqueles que prepararão a última. Esta ideia era a ideia de legitimar, no fundo, uma missão messiânica e, portanto, também sebastiânica do país, mas tinha, obviamente, naquele caso concreto do padre António Vieira, uma função de legitimação da restauração, não é? De 1640, tinha tudo isso, mas apontou para esta ideia do Quinto Império, depois nunca mais nos largou. Mas que passou, no padre António Vieira, passou de uma espécie de império físico para um império, ou temporal, para usar a expressão da época, para uma dimensão espiritual, não é? Ou cultural, se quisermos assim, que depois o Fernando Pessoa, designadamente na mensagem, aliás, chamando ao padre António Vieira o imperador da língua portuguesa, portanto reconhece esse seu papel, vai desmaterializar por completo quando diz a minha pátria é a língua portuguesa. Essa é já a desmaterialização por completo da ideia de império num sentido, digamos, guerreiro. E, portanto, naquilo que é a identidade portuguesa, especialmente naquele movimento muito forte do final do século XIX e princípio do século XX, sei lá, o Oliveira Martins, ou o Teixeira de Pascoais, enfim, são imensos, o Álvaro Ribeiro, o Jorge Dias, enfim, os pensadores, o António Quadros, enfim, todos eles têm reflexões sobre a identidade portuguesa e sobre essa ideia do universalismo português, não é? Mas, curiosamente, nenhum se debruça muito sobre a Europa.
O Agostinho da Silva, por exemplo. Também. É sempre o universalismo, mas não tanto a Europa. Há um pensador quase nosso contemporâneo que faz isso, que é o Eduardo Lourenço. O pensador, no imaginário daqueles que refletiram sobre o ser português, que verdadeiramente tem um pensamento europeu, é o Eduardo Lourenço. Começa com a Europa ou as duas razões, não é? E depois daí fora nunca mais deixa essa reflexão. É interessante porque, sei lá, mesmo o António José Saraiva ou outros, que apesar de tudo foram contemporâneos, nenhum olhava para a ideia de Portugal e a Europa. Era sempre Portugal e o universo, porque tudo vinha desta ideia do Quinto Império e da missão universal portuguesa, que depois já não é uma missão, digamos, imperialista, mas ao contrário, é uma missão, digamos, universalista e humanista e, portanto, profundamente, digamos, até anti-imperialista nesse sentido mais clássico. Tudo isso está aqui visto, mas o que é interessante? É uma coisa que, curiosamente, também muito precocemente, um grande europeísta, de quem eu tive o privilégio de ser colaborador e amigo, o Francisco Lucas Pires, está aqui o Martinho e mando uma saudação, em 71 disse: a ideologia africana vai ser substituída pela ideologia europeia, numa altura em que isto não era... E que era, no fundo, esta ideia, o universalismo, no fundo, substituído por um regresso à Europa. No fundo, era um pouco esta a ideia, não é? Bom, portanto, o que é que aconteceu aqui? É que um país que, na verdade, estava sempre a pensar na sua interação com o resto do mundo, e, como eu digo, primeiro, num sentido clássico, colonizador, mas depois lentamente, progressivamente, num sentido cada vez mais humanista, universalista, de encontro de povos e de culturas, não é? E que é hoje o perfil de Portugal reconhecido em todo o mundo, enfim, julgo que todos podemos concordar nisso. Na verdade, veio, não propriamente para a Europa constituir um império, mas ele próprio integrar um império, ou ser integrado num império. É um processo exatamente contrário àquele que existia antes. Não é um processo de expansão, mas é um processo de integração, em que, embora se pense que se está a ir buscar, ou se está a ir ao encontro, digamos, não de novas expansões da soberania, mas até de partilha e até de perda de soberania. É o processo contrário. Quer dizer, isto é uma coisa extremamente interessante, porque isto, naquilo que é o imaginário português, nunca foi muito refletido, mas é qualquer coisa que está num certo antagonismo com uma visão clássica do que seria uma expansão, mas talvez esteja completamente em linha com uma visão humanista, como eu digo, que, espiritual e cultural, que trouxe o Padre António Vieira, já, ao mito do Quinto Império, já trouxe uma versão completamente, digamos, matizada, não é? E depois o Fernando Pessoa, enfim, e muitos outros vão construir de uma forma puramente cultural e de encontro de culturas e de valorização da língua e da consideração de todos os que falam português, na verdade, pertencem à mesma comunidade e, portanto, toda esta ideia é verdadeiramente, de alguma maneira, culmina aqui nisto, nesta ideia de que nós estamos num espaço partilhado, em que já nem sequer há só a nossa língua, em que a nossa língua é largamente minoritária, e, portanto, tudo isto é uma espécie de anticlímax daquilo que era um projeto anterior. Portanto, isto é como experiência, eu diria, filosófica, ou, eventualmente, talvez filosófica seja demasiado pretencioso, mas identitária, isto traz mudanças de que nem todos estão, digamos, ainda cientes ou conscientes. E, portanto, é interessante verificar como o nosso trajeto, talvez mais coerente do que possa parecer, mas tem esta, no fundo, num espaço de uma década, de 74 até 86, não é? Muda completamente aquelas que eram as suas categorias, não é? Isto é algo que é, obviamente, uma coisa muito importante
E é justamente essa mudança e essa entrada num projeto de paz e cooperação na Europa que tem sido um sucesso absoluto. Não vale a pena virem cá os eurocéticos todos com as suas... Porque 80 anos de paz na Europa, entre estes países que estiveram em guerra civil, ou estes povos, ou aqueles que os antecederam, desde há 2.500 anos, nunca mais parou a Guerra Civil Europeia, ser capaz de construir uma organização que a promove por 80 anos já, e que, apesar de todas as dificuldades, incertezas e imprevisibilidades, é o garante dessa paz, pelo menos entre os seus membros. Portugal estar nessa comunidade e, no fundo, estar nela, digamos, de corpo inteiro, é algo que eu acho que é profundamente positivo. Claro que Portugal também traz coisas à União Europeia e traz justamente o que é esse universalismo, essa capacidade de promover o diálogo de culturas, essa capacidade de não querer que a Europa se feche em si mesma, mas que se abra ao mundo. Esse é, de facto, o nosso contributo e é nisso que estamos todos a trabalhar. E quando digo isto, não é o governo, é o povo e é Portugal, é o povo português e Portugal. O consenso em Portugal sobre a Europa continua a ser absolutamente extraordinário e, portanto, julgo que os portugueses podem ter dúvidas sobre muitas coisas, mas não tenham dúvidas de que a sua pertença à União Europeia já faz parte da sua identidade. Muito obrigado. Findas as intervenções, convidava o Presidente Executivo da Fundação Portuguesa das Comunicações, Raul Moreira, para presidir a cerimónia de lançamento da emissão filatélica comemorativa dos 40 anos de Portugal nas comunidades europeias. Esta cerimónia que vamos fazer hoje acaba por ser a reconstituição de outra cerimónia idêntica que se passou há 173 anos e, por coincidência feliz, neste local, no Palácio das Necessidades, à altura em que o primeiro selo português foi colocado em circulação. Falar um bocadinho, 2 minutos talvez, se me permitem, desta rainha de Portugal, Dona Maria II, que é a cara do primeiro selo, Dona Maria da Glória, que tem uma característica interessante, não sei se já tinham pensado nisso, foi a única rainha de um país europeu que não nasceu na Europa. Nasceu, como sabem, no Brasil, era a primeira filha de Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, grande imperador do Brasil, com todos os defeitos que teve, ou que dizem que teve. Não nos podemos esquecer que otorgou 2 textos fundamentais em 2 continentes diferentes, e não deve haver muitos que tenham feito isso. Dona Maria da Glória casou 3 vezes. A primeira vez casou aos 7 anos, vais ser um bocadinho nova ainda. Mas pior do que isso, casou com o tio, que também não é assim muito católico, Dom Miguel. Graças a Deus que o meu presidente não gosta que eu diga isto, mas de vez em quando tenho que dizer que eu fui educado nos salesianos, não leva a mal. O casamento foi anulado pelo Papa porque o Dom Miguel, quando chegou a Portugal, não o tratou muito bem, como sabem, não vou tratar dessa história antiga. Casou Dona Maria II a segunda vez, com um príncipe alemão, que chegou a Portugal e faleceu 2 meses depois. Não penso que não devia ter sido de susto, porque ela era já muito bonita ao tempo. Então, e a senhora, imagina, não conheceu o primeiro marido, nem conheceu o segundo, quer dizer, do ponto de vista daquela acessão antiga da palavra, mas dizia que a terceira era de vez e foram buscar outro príncipe à Alemanha. E ela tinha dito, olha, de preferência um que seja católico, porque assim as coisas ficam mais equilibradas, e acho que fez mesmo essa pequena exigência. Ela tinha 15 anos na altura do segundo casamento, e na altura do terceiro tinha 17 anos. Quem era este Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que apareceu depois cá em Portugal, e que desenhou os selos, não estes, claro, mas os selos, estes são do professor Brandão, da herança do seu professor Brandão, José Brandão. Mas quem era esse homem? Esse homem era católico, um príncipe católico num país da Turígia, Bavária, por ali, e era católico por uma questão simples, uma questão de amor. O pai, que também era Fernando, e que tinha necessidade de algum influxo financeiro assim, que lhe permitisse pagar umas contas que devia, andou à procura de herdeiras, e a herdeira que encontrou assim mais à mão, digamos, era Maria Antónia Corradi, que era herdeira do príncipe Corradi, o homem mais rico da Hungria e que tinha o maior número de propriedades entre a Hungria e a Eslováquia. Eram pessoas pobres.
Só que havia um problema, a família Coari era católica e, portanto, o Fernando pai, do nosso Fernando filho, tinha que se converter à religião católica para poder casar com essa senhora. E o homem, portanto, lá pediu informações sobre quem era o sogro e sobre quem era a família e, provavelmente, ao ler aquelas informações, deu-lhe a epifania, não na estrada de Damasco, mas num gabinete qualquer, e decidiu converter-se. A senhora, na altura em que chegou ao Palácio de Coburgo, trazia um dote relativamente pequeno, 160 mil hectares e 4 milhões de francos franceses. Na altura o dólar já existia, em 1792, mas não valia nada. Então as contas na Europa faziam-se em francos franceses. 4 milhões de francos franceses, na altura, era tudo para cima de 180 milhões de euros hoje. Portanto, o homem ficou à vontade e pronto. Casou com ela por amor, não temos dúvida nenhuma, ao dinheiro. Bom, Dom Fernando II apareceu então aqui em Portugal e vinha bem por dois motivos. Primeiro, ele tinha uma educação de alto nível, uma educação alemã no bom sentido, tinha sido treinado como músico clássico, tinha sido treinado também como pintor, e para além disso tudo, vinha com os bolsos um bocado cheios com as prendas da mãezinha, porque a mãe não o deixou vir sem alguma coisa de seu. E, portanto, é por isso que Dom Fernando II aqui também não dependia tanto da fortuna da coroa e podia investir e fazer o que queria do ponto de vista da cultura em Portugal, como fez, como sabem, construiu o Palácio da Pena, outras coisas que fez por Sintra menos recomendáveis, fechamos o parênteses. Como é que se fazia na altura a entrada de um selo em circulação? Começou na Inglaterra em 1840, a Rainha Vitória tinha casado na altura com o Príncipe Alberto, que era primo direito de Dom Fernando de Saxe-Coburgo, e lá o correio-mor da altura chamava-se The Master of the Queen's Post, agarrou no carimbo e lá carimbou a cara da rainha, toda a gente achou bem e passou a ser assim. O segundo país a adotar a invenção do selo postal, imaginem qual foi. O Brasil, 1843. O Sr. Embaixador do Brasil está aqui connosco. Em 1843, mas na altura Dom Pedro II, que era irmão de Dona Maria da Glória, não quis que lhe carimbassem a face. Achou que aquilo era uma forma muito estranha e mal educada de tratar o monarca reinante. Daí o primeiro selo do Brasil é o conhecido olho de boi, carinhosamente conhecido, Sr. Embaixador, por olho de boi, que é um selo onde a figura que aparece no selo é apenas o grafismo do valor facial e mais nada. Quando é que o selo aparece em Portugal? 1853. O Brasil foi o segundo, nós fomos o 44º país a adotar o selo, porque éramos pessoas muito cuidadosas. Tivemos à espera se aquilo dava resultado ou não, e ao fim de 13 anos de experiência nos outros países, não, isto funciona, vamos agora fazer aqui. Muito bem. Então o país tem essas características. Enfim, o que vou agora fazer, pedindo desculpa se me adiantei um bocadinho, é realizar a mesma cerimónia que se realizou aqui neste sítio, em 1853, num dia 1 de julho, penso eu, quando o primeiro selo entrou em circulação. Para que isso aconteça, vou pedir que se dirijam aqui à mesa de obliteração, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Comissário e o meu Presidente, o Professor João Bento. Fazem favor.
Obrigado. Estando o fim da cerimónia de lançamento, muito agradecemos a vossa presença e damos por encerrada esta sessão.